Você já viu essa imagem de Maria? E se eu te disser que ela só pode ter sido pintada por Deus? Olá, pessoas negacionistas. Segundo a tradição católica, a Virgem Maria teria aparecido ao indígena Juan Diego, próximo à cidade do México em 1531. Nas aparições, ela pediu que fosse construído uma igreja em sua honra naquele local. E para convencer o bispo, Juan Diego levou um sinal. Em seu manto teria surgido milagrosamente a imagem da mãe de Jesus. Ok, essa é a tradição, mas vamos à visão dos historiadores. Os primeiros relatos escritos sobre as aparições só surgem décadas depois. O primeiro relato confiável aparece em 1648, com o livro Imagem de la Virgen Maria, do padre Miguel Sanches. Um ano depois surge Nica Mapoa, um texto originalmente escrito na língua falada pelos astecas, que também narra as aparições e é atribuída a Antônio Valeriano. Não há menções sobre Juan Diego em uma data próxima ao acontecer. Nem mesmo o bispo, a quem supostamente foi apresentado o manto, menciona Juan ou o milagre em algum momento de suas cartas ou relatórios. E olha, isso é bem suspeito, porque não comunicaria ao Papa, por exemplo. Quando a gente analisa a opinião da maioria dos historiadores, eles aceitam que o manto foi uma ferramenta missionária e política. Observe, a Virgem aparece no Monte Tepeyac, local de culto de uma deusa asteca. A iconografia da imagem mistura elementos católicos com referências indígenas. E esses fatores existiriam justamente para tentar converter os nativos, apresentando uma nova fé em uma linguagem culturalmente familiar. Isso é muito abordado pelo David Brent. Ele mostra como o manto foi utilizado em um momento de necessidade de união entre os indígenas e os espanhóis. Tá, essa é a parte fácil da história, mas por que dizem que um manto só pode ter sido pintado por Deus? Vamos voltar pro vídeo do querido. Lembrando, não quero hate no garoto, tá? Não estamos aqui para julgar ninguém, somente para buscar informação. Tá vendo esse manto estrelado? Ele tem as mesmas constelações do dia 15 de dezembro de 1531, mesmo dia que ela aparece para Juan Diego no Monte Tepeyac. E acrescentando ao relato, é dito também que seria um mapa invertido, porque seria visto do céu para a terra. Essa história saiu do engenheiro José Aste Tosman. Não vou nem questionar o engenheiro estar analisando essa obra. Em seu livro, ele dedica um capítulo inteiro sobre esse tema, onde ele diz ter encontrado 46 estrelas, e isso de fato aparenta estar lá. Porém, as constelações estão em posições e em números de estrelas diferentes. As posições aparentemente têm uma opção mais artística, para ter estéticas e simetria agradável, pois há estrelas soltas e sem correspondente real. Vamos pegar duas constelações para comparar. Órion está desalinhada e deslocada, e a de Virgem não tem nem forma e nem a proporção correta. Para conseguir um encaixe que o engenheiro alega, foi necessário rotacionar, inclinar, ignorar várias estrelas e inventar outras. Outra alegação que também sai do engenheiro é de que o reflexo nos olhos de Maria aparece em Juan Diego e outras pessoas. Mas na real, alguém consegue ver algo além de uma mancha aí? Poderíamos concordar com pareidolia para não precisar desenvolver tanto, né? Um estudo comprovou que a tinta utilizada não tem origem mineral, animal ou vegetal. Essa história está no mesmo livro do engenheiro, e o método que ele usou para verificar isso foi dar zoom. Dá zoom. É isso, ele deu zoom e falou, realmente não parece que é animal ou vegetal. Só o Rosales diz ter encontrado pigmentos minerais e orgânicos, comuns em tintas da mesma época. Mas eu vou ter cuidado para utilizar essa fonte, porque eu não tive acesso direto ao laudo dele. O complicado aqui é que não tem como pegar um pedaço e verificar se há tinta ou não. Por isso os estudos geralmente são bem limitados. Rosales foi um dos poucos que teve acesso, e mesmo assim foi em pequenos fragmentos. E infelizmente ele não teve a decência de publicar o estudo direito, mas ainda assim é mencionado em diversos artigos, inclusive artigos da UNAM. Existe registro de que ele foi contratado pelo abade da Basílica de Guadalupe, e tem bastante informação sobre ele na Academia de História Franciscana Americana. Ainda assim, eu fico meio incomodado de utilizar fontes sem revisões, mas fica aí para quem quiser. Cara, talvez nem dá para chamar de pintura, já que após uma análise com infravermelho não foi possível identificar marcas de esboço e nem de pinceladas. Um dos padrões que eu encontrei aqui é que nunca é alguém da área e nunca é um estudo revisado. Nem as técnicas utilizadas são corretas. O do engenheiro era assim e do biofísico também é. Só que o do biofísico é bem mais subjetivo. Ele fica falando direto, nossa, isso parece, isso aparenta, e nunca mostra de fato provas daquilo que ele afirma. Uma prova disso é que ele diz que a tinta parece que está flutuando no tecido. E o principal motivo disso é que ele não estava utilizando um método que funcionava. As técnicas infravermelhas
dia servem para identificar camadas, retoques e desgastes, e não a composição ou pinceladas. E outra, não era pra ter sobrado nada dessa imagem, já que ela sofreu um ataque, um acidente e o tecido que ela foi feita deveria durar no máximo 20 anos. Realmente é impressionante a conservação, assim como também é impressionante vestes egípcias com mais de 3.000 anos. O ataque e o acidente que ele cita provavelmente foi alguns incêndios do século 17 e 18, mas isso aconteceu em capelas próximas à basílica que o manto permanece, então não houve prejuízo nenhum. Já o ataque sofrido foi em 1921. Foi uma tentativa de vandalismo com ácido, mas o ácido não chegou no objeto, a moldura protegeu ele. O manto, por ser um símbolo sagrado, certamente foi bem cuidado no passado, além de ter passado por diversas restaurações, e hoje em dia ele tem várias medidas para manter sua conservação. Sabe essa música que tá tocando desde o começo do vídeo? Exato, ela também foi tirada do manto de Guadalupe. Se você interpretar cores, sombras, elementos visuais e dobras como notas, você vai poder fazer música até com o gibi da Mônica. Você até já deve ter visto isso. Sabe aqueles vídeos sobre som da galáxia, som das nebulosas? São feitos da mesma maneira. Cada cor vai ter uma nota e a música vai se formando. Você tava com saudade de um vídeo grande meu, né? Mas eu acho que foi tudo. Mas vou acrescentar algumas informações. Alguns estudiosos também acreditam que o manto seja uma obra artística de Cipac de Aquino, um pintor que foi contratado para várias obras religiosas na época que surgem os primeiros boatos do milagre. Para quem tiver interesse, eu vou deixar a fonte no final do vídeo. E você provavelmente já ouviu falar que o Richard Kuhn, ganhador do Nobel em Química, estudou o manto. E isso é uma baita mentira. Acontece que alguns sites sensacionalistas usam o nome dele para tentar associar algo com o apelo popular, como os milagres, com o apelo científico, como o químico ou a NASA. Eu espero que vocês saibam que eu entendo a devoção e a importância da imagem para os que têm fé. Esse vídeo foi somente para analisar as alegações daqueles que tentam criar estudos duvidosos para lucrar com a fé alheia. E foi justamente isso que a gente viu, livro feito para vender. Pode ter certeza, o intuito desses autores nunca foi e nunca será a devoção pela fé. Não são estudos revisados, não são estudos com métodos, é apenas encheção de linguiça. E para você católico, se Jesus é a verdade, então a verdade você deve buscar. E é importante saber onde buscar ela. Comenta alguma coisa para o algoritmo te entregar meus próximos vídeos. Obrigado por assistir, fique com as fontes usadas no vídeo e tchau pessoas negacionistas.